Namastê, bem-vindos. Começando o Satsang, nosso encontro. Muito bem-vindos. Caso haja alguém aí presente, né, que está chegando aí pela primeira vez, o encontro que a gente faz aqui é um Satsang, um espaço aberto, destinado a explorar os aspectos que vão se tornando às vezes desafiadores, né, na nossa caminhada de vida. E por caminhada de vida eu incluo todos os aspectos, né? Então a gente acha que o satsang só deve abordar temas espirituais, né, assim ditos espirituais. E não é verdade, né? O que será que não é espiritual? Tudo é espiritual, né? Tudo que se refere à nossa vida, aos nossos anseios, aos nossos sonhos, às nossas dificuldades, à nossa saúde, é espiritual. Por quê? Porque somos afetados direta e indiretamente por tantos fatores. Não vivemos em nenhum instante, nenhum segundo da nossa existência desconectados de tantas forças, de tantas presenças, de tantas energias, de tanta consciência. Nós é que somos inconscientes, né? Nós é que não nos damos conta dos inúmeros fatores que determinam cada ato de respirar, né? Tem tanta coisa envolvida, tem tanta gente, muita gente acredita que tem um funcionamento autônomo, né? Independente do resto do que está em volta. Então, por conta disso, muitas vezes a gente se descuida das coisas que estão acontecendo em volta, né? E a consequência é que o que volta para a gente não é positivo. É a lei do karma. Outros, né, já vão crescendo em consciência e vão se dando conta dessa interconexão, dessa interdependência. E aí a gente começa a cuidar melhor, né? Não apenas então somente de si mesmo. A gente parte de si mesmo, mas a gente cuida melhor de tudo que está em volta, sabendo que nada está separado da gente. Às vezes a gente sabe disso, né? Apenas sabe. Às vezes a gente sente isso no nível mais profundo. E às vezes a gente de fato vive isso, né, existencialmente. Então são níveis de consciência, né? E todos eles estão interagindo entre si. Aos poucos vamos sendo tocados constantemente, né? E que os fatores externos que nos afetam tanto estão nos afetando tanto porque não estamos separados das motivações e das origens de todas as coisas. Então essa interdependência, essa interconexão permanente, onde afetamos e somos afetados, nesse fluxo contínuo de eventos que se sucedem no tempo da nossa existência. A gente até pode parar, fazer pausas, né? Parar de fazer pausas é fundamental, porque quando você ativamente faz coisas, nem sempre você se move de uma forma conectada. Muitas vezes a gente está bastante desconectado, não é verdade? Mas a gente sente, né, que a vida começa a ficar mais difícil, as coisas começam a ficar mais complicadas.
as coisas deixam de dar certo, e para dar certo dão trabalho. A gente depende de tantas pessoas, né? Nem sempre todas estão disponíveis para a gente da forma como a gente espera, da forma como a gente quer, da forma como a gente precisa. Então, para que a gente tenha um fluxo, né, no sentido de fluir harmonicamente, né, entre os sucessivos eventos do nosso dia a dia, é necessário que estejamos completamente, ou pelo menos bastante, né, bem liberados dos nossos inúmeros conflitos. Essa é uma chave inevitável, né? Qualquer aspecto no qual você esteja se, né, debatendo, qualquer pessoa, qualquer situação com a qual você esteja numa situação de confronto, ainda que essa pessoa seja você mesmo, né, constitui o que chamamos de estado de conflito. Quando duas ou mais partes de você mesmo não estão de acordo, né? E você fica um debate mental interno que gera e consome uma energia imensa. Como é que você vai fluir assim, né? Fica muito difícil. Para você fluir, para as coisas fluírem na sua vida, é pré-requisito que você esteja isento e liberado dos conflitos. Sem isso, você vai ficar gerenciando conflitos. Não sobra energia para você criar nada, né? Para você expressar nada, muito menos receber algo de volta da vida. Porque a gente, para receber algo, tem que oferecer, tem que contribuir, tem que, né? Esse é o princípio de qualquer ritual. Para quem já participou de um ritual da Oneness, para quem já participou de um ritual assim, né? Primeiro a gente faz a oferenda, a gente expressa a gratidão, para depois pedir o que a gente quer, porque o que a gente quer receber depende desse nosso estado. A gente precisa contribuir, precisa pensar no outro, precisa pensar nos outros, precisa pensar no todo. Não é pensar pensamento, né? Mas esse direcionar uma intenção para o bem-estar coletivo. Essa é uma chave importante para que as coisas aconteçam a você da forma como você sonha, da forma como você anseia. A gente, quando oferece o curso de iniciação em Diksha, aborda esses temas, né? Porque para você ser um doador de Diksha, a sua capacitação como canal, né, vem da sua fluidez também, o quanto você está interagindo com o universo, né? Senão fica apenas um jogo de ego, né? Como já comentamos aqui outras vezes. Que você acha que você está fazendo alguma coisa pelo bem do outro, né? Mas não está. É só uma aparência, né? É só algo externo. Quando a gente vive momentos complicados, desafiadores, especialmente aqui no Brasil, né? Situação de segurança financeira, né? De estabilidade emocional, porque uma coisa afeta a outra. Tanta gente com dificuldade, né? Tantas dificuldades. Então, muitas vezes a gente acaba criando mais problemas do que encontrando soluções, né? Então isso nos cabe reverter. Nosso foco sempre está naquilo que nos falta, né? Todo mundo só está
lembrando do que já teve e não tem mais, né? Observando o que o outro tem, que ele não tem, mas gostaria de ter também. Nós nos comparamos o tempo todo uns aos outros. Medimos a nossa importância pela importância que o outro tem também. Medimos a nossa significância. Medimos, né? Medimos. Medimos porque a gente não sabe o próprio tamanho. Medimos e medimos porque precisamos ter um tamanho. Gostaríamos de ser grandes, grandiosos, mas somos menores do que tantos, né? Ainda que maiores do que outros. E esse jogo de medir, com a finalidade de nos definir, é porque somos ignorantes. Eu não sei de mim, não sei para que eu sirvo, não sei por que eu estou aqui e não sei quem eu sou. Isso é sofrimento. Outros passam batido, né? A maioria passa batido. Só vai reagindo às situações da forma né, que a sua consciência permite, né? Ou melhor, da forma que a sua inconsciência reage. Coisa acontece, te machuca, e quando dói, você tem uma reação, né? Quase sempre vingativa, faz doer no outro também. Parece que a coisa fica uma espécie de jogo que aí então empata, né? Fica 0-0. Doeu em você, doeu no outro, então pronto. Não é assim que a gente toca a nossa vida? Boa parte do tempo. Ocupado com essas coisas. Então, que privilégio temos nós, né? De poder nos encontrar uma vez por semana, para ficar junto, para olhar para as coisas, para explorar. Crescer. Aprender para crescer. Crescer aprendendo para poder compartilhar, contribuir. Você só pode compartilhar e contribuir a partir da sua abundância, né? A partir da possibilidade de você compartilhar o que você ganha, o que você é, o que você recebe, que é a essência da doação de Diksha, né? Foi bastante significativo fazer uma iniciação para novos doadores de Diksha, porque, de alguma forma, no formato que eu estou fazendo, não tem mais muita gente, né? Formato antigo, como trainer da Warren University, né? Embora atualizado, com os ensinamentos, né, frescos e lindos da One Academy, eu tenho um forte vínculo com tudo aquilo que sempre foi compartilhado por Shrila Bhagavan. E pelo Osho também, né? Na sua essência, na sua pureza, na sua eternidade. Por que eu digo eternidade? Porque o ensinamento, quando ele é verdade, ele sai da linha do tempo. Ele não fica obsoleto, né? Uma coisa só fica obsoleta porque ela foi destinada a um momento pontual, né, do tempo. Como os ensinamentos de Jesus, né? Como os ensinamentos de Buda. Ensinamentos de 2.500 anos atrás, ensinamentos de 2.000 anos atrás, e tantos outros, né? Tantos outros. Quanta coisa nos acompanha existencialmente como sabedoria dos grandes mestres há tanto tempo. E quando a gente ouve, quando a gente entra em contato, quando a gente experiencia,
ainda somos tão tocados? Por quê? E outras coisas são tão efêmeras? Não fazem mais sentido no mundo de hoje, nos dias de hoje, no momento de agora. Então, eu tenho essa possibilidade, né, de estar muitas vezes compartilhando coisas que não envelhecem. Como, por exemplo, uma técnica de meditação, né, direcionada a fazer, ou para energizar os chakras. Quantos anos que tem uma técnica assim? E há quantos anos eu faço uso dela? Será que um dia ela vai perder a validade? Pouco provável. Porque energeticamente nós somos desequilibrados, instáveis, né, inconscientes, e precisamos nos cuidar. Então, quando a gente faz uma meditação, a gente muitas vezes nem imagina que isso é feito há 5.000 anos, 4.000 anos, né, pelos antigos, que chamamos de sabedoria, ou melhor dizendo, tecnologia ancestral. Tecnologia. Você trabalha a sua respiração, você trabalha certos movimentos, você trabalha certos sons. Quantos, né, milhares de anos. Continua dando certo, continua funcionando, continua ajudando, continua te dando meios de você transcender a mente, meios de você trazer saúde para o seu corpo físico, meios de trazer harmonia para o seu estado emocional, meios para trazer clareza na sua forma de ver as coisas, permitindo assim, então, tomar decisões corretas, né, acertadas, que vão te produzir menos sofrimento, né, ou vão te liberar do sofrimento e te dar acesso a estados mais permanentes de alegria. Eu honro muito os ensinamentos dos mestres, né? E eu sou meio xiita na hora de defender, né? A gente muitas vezes descarta certas coisas, né? Como se elas tivessem sido invalidadas, até mesmo pela atitude de um mestre, né, que a gente não compreende. De repente ele faz uma coisa, ou deixa de fazer alguma coisa, ou diz alguma coisa que não se encaixa na nossa ideia que fazemos de como o mestre deva agir ou ser, né? Quantas vezes já não aconteceu isso, né? Recentemente, inclusive, né? E aí tudo fica invalidado, como se a nossa imagem, né, construída com relação a alguém que é sábio, tivesse que ser sustentada por atitudes com as quais a gente, né, aprova ou desaprova, né, nesse estado de julgamento que a gente continuamente exerce, né, sobre tudo e sobre todas as coisas. Um dos temas também importantes, né, do curso de iniciação em Diksha, para quem ainda não fez, é um profundo estudo do que é sofrimento e do que é a mente. E isso não tem preço, né? Quando você começa a ter a possibilidade de ver como a sua mente funciona e como ela te impõe limites, como você vive uma vida limitada porque você está identificado com processos da mente. Muito identificado. Não é só de vez em quando, né? É muito identificado o tempo todo. Aí, de repente, você tem a possibilidade de receber uma chave para sair da mente.
pronto, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, não é? Muita gente acha que viver na mente é viver. Viver com a mente é viver. Nunca tendo tido a experiência de, ainda que por alguns instantes, sair da caixinha, né? Porque a mente é quadrada, é uma caixa. Né? Sair da mente. Né? E ter uma interação com o mundo que está em volta, isento da necessidade de julgar, isento da necessidade de estar fazendo comparações, isento de precisar gastar tanta energia na autopreservação da própria mente, né? Por meio do ato de julgar, do ato de comparar e mais alguns outros, né? Que bênção é poder, pelo menos, vislumbrar a possibilidade de não ser dominado pela mente. 365 dias, 24 horas por dia, mesmo quando você está dormindo, sonhando, é a sua mente trabalhando ativamente. Né? A gente muitas vezes não lembra, né, que busca espiritual tem esse propósito. Mas não é uma meta a ser atingida. Né? Ah, eu vou parar minha mente, né? Minha mente é louca, minha mente é doente. É verdade. Né? Ela é legal também, quando ela é bem utilizada. Né? Quando ela é bem utilizada, para o propósito para o qual ela se destina. Né? Mas, para a gente perceber a si mesmo, perceber o todo do qual fazemos parte, a mente não tem capacidade, por mais brilhante que ela seja. Ela é limitada. Então, repito, que bênção é poder ter o vislumbre de estar existindo, ainda que por alguns poucos instantes, isento do domínio da mente, isento dos jogos do ego, isento do peso das cargas, das memórias. Porque a mente não existe no presente, ela não opera no presente. A mente só pode se manter em atividade por meio do que está na memória, por meio de informação acumulada, consciente ou inconscientemente. Muitas vezes a mente está processando informação que está inconsciente, né? Mas você está agindo a partir dela, com a própria mente também. É um estudo que vale a pena? Muitíssimo. Então eu dedico uma boa parte do curso de iniciação em Diksha no estudo da mente, do seu funcionamento. Porque aquilo que você conhece, que você identifica, que você observa, que você, né, te permite sair fora, né, permite uma liberação, te permite sair do domínio e viver de uma forma mais criativa, viver de uma forma mais feliz. Eu estou falando aqui, gente, mas o formato do nosso encontro aqui não é palestra, né? Então, não precisa esperar eu convidar para postar alguma pergunta, tá bom? Tem gente que... Havia alguns encontros, antigamente, que antes de eu começar a falar qualquer coisa, já estavam as perguntas postadas, né? Da mesma forma, já haviam pessoas que me mandavam seus questionamentos por e-mail durante o dia, e eu me preparava para respondê-los, né? E priorizava essas perguntas, né? Aí eu sugiro, volte a fazer isso, é tão legal, né? Para mim, assim, já no meio da tarde, receber uma ou duas perguntas para comentar à noite. Aí eu já saio comentando, né? Já abro o encontro comentando,
sem precisar me estender tanto sobre o que vem para ser dito, né? E também é legal, às vezes surge alguma situação durante a semana, uma experiência, alguma vivência, uma questão, anota, né? Traz para o encontro. Eu sempre tenho muito pouco tempo para conversar com as pessoas no final das sessões de Diksha, porque eu tenho um horário para entregar a casa, né? A gente tem que sair de lá, termina a sessão de Diksha, é o tempo de arrumar o espaço e entregar a sala limpa, arrumadinha, né? Para uma próxima atividade que vai acontecer na manhã seguinte. Então eu não tenho tempo de interagir com as pessoas como eu gostaria, né? Uma ou outra vem me procurar no final para fazer uma pergunta, fazer algum comentário, e aí eu dou uma resposta meio né, meio apressada e convido para vir ao encontro. Olha, aproveita, né? Terça-feira tem encontro. Traz essa questão, é tão legal, porque ela vai beneficiar outras pessoas que têm questões semelhantes. Então faço um uso melhor desse espaço que a gente cria aqui, né? Essa é a sugestão que eu estou dando. E qualquer pergunta que venha a você, ela sempre vai abrir o leque, né, para mais gente. Nada é só seu, nenhum questionamento te pertence. Vem a você, mas não é seu, né? Isso que é legal. Da mesma forma, a resposta não é direcionada apenas e tão somente a você, né? Então, a pergunta veio a você, você foi honrado por uma questão, né, ou por um evento que te ocorreu e ele não é só seu, né? Aconteceu a você, mas ele pertence à humanidade. Sim, pertence à humanidade. Então, quando a gente explora uma questão, a resposta, né, que se abre, ela vai para o coletivo, né? Diretamente, porque o que a gente faz aqui também é postado, né? Em Facebook, em YouTube, sem citar nomes, mas também existencialmente, né? Algumas questões às quais nós vivíamos presos há uns tempos nem muito tão distantes assim, 50 anos atrás, por exemplo, hoje já não vem mais, a gente já está livre de certas coisas, né? Mundialmente falando, né? Globalmente falando, porque tudo é compartilhado de uma forma muito rápida pelo planeta todo. Então, gente, uma pergunta feita aqui, ela tem muita repercussão, né? Tanto como questionamento, como abertura, como possibilidade de ver e, principalmente, como possibilidade de liberação. Oi, Luiz. Oi, Lívia. A culpa está relacionada aos processos mentais? Tá. Na verdade, a culpa, ela é complexa, né? É uma coisa, é bem interessante da gente observar o que é, né? A culpa, ela tem várias origens, né? Não é uma coisa só, mas ela é né? É um estado provocado, de certa forma, com a finalidade de manipulação, né? Você não nasce culpado, né? Alguém te culpa de alguma coisa e você assume a culpa ou se sente culpado porque alguém te disse que você fez alguma coisa que você não devia ter feito, né? A culpa, ela é uma forma de você ser manipulado, né? Então, sempre que há o interesse para que um poder seja sustentado, né? Você
levado a se sentir culpado por ter feito coisas erradas, né? Então a gente acaba, obviamente, falando de algumas religiões, né, que se fundamentam na culpa. E depois esse estado, ele vai se manifestando no coletivo, de tal forma que algumas religiões sobrevivem na medida em que fazem você se sentir culpado, né? Sempre em dívida, sempre fazendo coisas erradas, né? Nunca deixando de ser um pecador, né? Nas suas ações, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, nas suas omissões. E isso é ensinado desde criança. Então a gente pode dizer, né, sim, afirmar, Lívia, que a culpa ela é um condicionamento. E é muito importante que a gente encontre a liberação da culpa, de todas elas, das nossas e do coletivo, né? Ninguém é culpado. Como é que você pode ser culpado de alguma coisa, né? A gente tem que lembrar que existimos de uma forma muito condicionada, todos nós, né? A gente até nasce, muitas vezes, já condicionados, né? Mas a gente nasce né, uma lousa em branco, né? E aos poucos você vai sendo formatado, né, pelos pais, pelas escolas, pelas igrejas, pelas empresas, né, e vai tendo que encontrar uma forma de se ajustar ao que está em volta, porque você depende, né, de tantas relações, de tantas situações, né. Você já começa vivendo dependendo dos seus pais. Então, todas as vezes que seus pais esperam, desejam alguma coisa sua, quando você não corresponde, você imediatamente é levado a se sentir culpado, porque, entre outras coisas, você é punido, né? Às vezes diretamente, às vezes violentamente, às vezes simplesmente pela indiferença. Então, o que está mais ao fundo, né, é o desamor, né? É o desamor. Ele está associado à culpa. Então, você me perguntando, né, a sua pergunta mais direcionada, se é alguma coisa ligada à mente, porque a mente é tudo isso, né? A mente é manipuladora e estratégica, e estratégica no sentido de fazer uso, né, de uma fragilidade do outro, começando por fazer uso da fragilidade da criança, né? O que uma criança pode fazer se ela é 100% dependente do seu pai, da sua mãe e de outros mais, né? Pode fazer muita coisa, né? E o que acontece quando ela faz algo que não corresponde ao que os seus pais esperam? Ela é punida, muitas vezes, com a expressão do desamor, né? Ela acaba não recebendo o que espera receber. E ela se sente culpada. Ou os pais fazem ela se sentir culpada, né? Uma suposta responsabilização por eventos que aconteceram. E vice-versa, né? Então o jogo começa. Essencialmente, a mente está fazendo manipulação, né? Depois, o sentimento de culpa, o que a gente fala que é um sentimento, né, ele se instala e ele sustenta um processo mental, e o processo mental sustenta o sentimento. Uma coisa vai dando suporte à outra, né? E isso é um aprisionamento, né? É viver aprisionado. A gente precisa sair dessa. Uma das formas de a gente sair dessa, talvez uma das principais formas de a gente encontrar a liberação da culpa, é se questionar, né? Segundo, é reconhecer que certas coisas você só faz e sente porque você foi manipulado, manipulada.
E quanto, né? E quanto? E ainda é, né? Porque a coisa começa em casa e depois vai para a empresa. Às vezes fica pior, né? Quantas vezes você é responsabilizado por projetos que não dão certo? Quantas vezes, né? Quantas vezes você é culpado diretamente, até mesmo por coisas que você não fez, né? E quantas vezes você assume a responsabilidade barra culpa porque de alguma forma você foi omisso a uma situação. Às vezes numa fração de segundo, né? Eu estou aqui pensando, né, lembrando de quando acontece uma tragédia, né? Qualquer uma, né? Quando cai um prédio, quando pega fogo, ou quando acontece um rompimento da barragem, como aconteceu aí com Mariana, com Brumadinho, aqui no Brasil. Né? Quantos culpados? Né? E como é esse jogo de estar passando adiante um para o outro? Né? Quem é o verdadeiro responsável por tudo? Né? Aquele que viu e comunicou, aquele que recebeu o aviso e não fez nada, tendo sido avisado, né? Aquele que foi alertado, mesmo assim achou que não era muito, não era tanto, né? Aquele que achou que dava tempo de consertar antes que acontecesse algo mais grave, por aí vai, né? Então, o passar, né, a apuração de responsabilidades diante de uma tragédia é uma fonte de culpabilidades enorme. É um processo mental? Claro que é. Né? Claro que é. Porque está associado ao ego e está associado ao assumir uma responsabilidade e ter segurança no que você está fazendo. Né? Uma pessoa que bebe, e dirige e provoca um acidente, né? Onde morrem pessoas, às vezes morre até um membro da própria família, né? A pessoa provoca um acidente, ela se sai bem, mas quem está sentado no banco de trás do lado, não. Né? Nunca mais você se livra da culpa. Né? Então, a culpa está associada a um sentimento. Né? Agora, sim, é complexo, né? Apurar responsabilidades. Também é complexo e você encontrar os meios de se liberar da culpa, porque às vezes eles não são reais. Né? O que a gente faz? A gente aponta outro, né? Como responsável por algo que a gente mesmo fez ou deixou de fazer e que teve consequências. Então, não basta dizer não, né? Se sentir culpado é uma coisa da mente. Mas isso deixa de ser relevante, né? O que importa é você observar as culpas que você carrega pelas quais você é responsabilizado, né? E através das quais você se define como uma pessoa limitada, como uma pessoa impotente, como uma pessoa. Né? E você assume que é uma pessoa que é errado, não é que faz errado, né? É errada. Então, nesse âmbito, a gente tem que encontrar a liberação da culpa. No âmbito das responsabilidades por coisas que acontecem por omissão nossa ou por uma atitude equivocada nossa, isso não é um processo mental, não. Isso é como é regulada a nossa relação em sociedade. Né? A gente deve procurar viver sem prejudicar as pessoas que estão em volta da gente. Né? Deve ter esse norte. Né? Eu não posso ser feliz às custas de danos causados a outras pessoas. Como é que eu posso ser feliz? Né? Se eu estou fazendo uma outra pessoa sofrer para que eu esteja bem. Então, a responsabilidade pelas atitudes, ela vem do coração. Né? E o sentimento de culpa, muitas vezes, ele vem junto com o arrependimento, quando você se dá conta de que você destruiu alguém, destruiu alguma coisa,
sem perceber, sem se dar conta e sem ter a intenção primeira, né? Aí vai entrar na ética e vai entrar na moral, né? Então, eu não consigo explorar muito além disso aqui, tá bom, Lívia? Porque é um tema grande, né? É um tema grande. Aí vai entrar no direito, vai entrar, enfim, né? Coisas que fogem totalmente à minha capacidade de estar falando a respeito, porque, né, não é minha área. Mas espiritualmente, falando desse sentimento de culpa, onde você já vem ao mundo, né, culpado por tudo de errado que existe, porque isso lhe foi dito desde que você nasceu, isso é algo que a gente deve procurar a liberação, né? Tá bom? Você continua a sua pergunta, né? Eu só li a primeira frase. Tenho sentido muita culpa por coisas que aconteceram na minha vida há 20 anos. Já trabalhei muito isso, mas recentemente voltaram a me atormentar. E Amanda Penteado também. Bom, gente, eu falei bastante aqui sobre a culpa, né? Espero que tenha respondido também isso. A melhor forma da gente trabalhar o sentimento de culpa, né, é buscar o perdão a si mesmo, né? Ele deve ocorrer também. Porque senão você desenvolve um desamor por si mesmo e ele é extremamente prejudicial para você em toda a circunferência da sua existência, né? Você não tem a obrigação e nunca teve de ser perfeito ou de não cometer erros. Mas, se você os cometeu, né, a única coisa que te cabe fazer é você corrigi-los, né? E se você não tiver como corrigi-los, pelo menos você reconheça isso, né? E evite causar mais danos novamente, né? Porque possivelmente você cometeu alguma coisa em algum momento da sua vida que você não tinha consciência. Não a consciência que você tem hoje. Então, a culpa por eventos de 20 anos atrás, ela não procede, né? Não se justifica. O sentimento de culpa positivo, né? Se é que existe isso, ele só pode nortear você naquilo que você, a partir, né, da consciência que você causou, prejudicou alguém, machucou alguém, feriu alguém, que você o fez sem perceber. Então, você sente isso no coração, e você assume o compromisso com Deus, com a existência e consigo mesmo, de que você nunca mais vai fazer uma coisa igual, né? Que aquilo aconteceu porque naquele momento, naquela situação, você não estava consciente o suficiente, nem podia ser, nem podia estar, de algo que aconteceu, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente está aqui no mundo, a gente está aqui na vida para aprender a viver, né? A gente não chega aqui sabendo como se comportar, a gente não vem com manual de instrução, né? A gente já nascendo e, né? Sim, muitos manuais nos são dados, né? Muitos, olha, faz isso, não faz aquilo, você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo. Códigos de ética, códigos de moral, bíblias, né? Livros sagrados. Recebemos uma série de orientações, né? Algumas inspiradas em Deus, outras nem tanto, né? Outras têm interesses diversos. Mas a gente recebe orientações e como a gente depende de quem está em volta, depende da família, depende do pai, da mãe, a gente vai se ajustando, né? Há regras sociais, há regras religiosas, mais adiante há regras de mercado, né? Novamente a gente vai entrar na ética, né? E na moral. Então, se você, para simplificar as coisas, né, se deu conta de que você machucou um dia alguém
porque você foi tomada por uma raiva, porque você foi tomada por um espírito de vingança, né? Pelos ciúmes e outras coisas mais, né? Que hoje não estão mais presentes. Saiba que, primeiro, né, que você é capaz, sim, ainda, de prejudicar pessoas. É importante a gente ter essa noção, né? Puxa, né? A vida já me ensinou tanto, né? No entanto, será que eu ainda sou capaz de repetir a mesma coisa outra vez? Será que eu sou capaz novamente de ferir, machucar pessoas? Ou será que eu aprendi uma lição e eu só fiz aquilo porque eu não sabia? Eu fui tomada por um sentimento, né? E me desesperei. Ontem, ou anteontem, esses dias, eu vi uma cena, talvez vocês tenham visto também, de uma mulher que tira uma criança de dentro do carro, coloca no chão, na calçada, entra no carro e dá ré e para, né? Ela quase que atropela a criança, a própria criança que ela tirou do carro, né? Logo ela sabia que estava lá, né? E, enfim, essa mulher acabou sendo presa e foi questionada, né? Por que tinha feito aquilo, e a justificativa que ela deu é que ela tinha ficado muito nervosa, porque ela tinha que ter deixado a criança com o pai não veio buscar, ou disse que estava chegando, mas estava atrasado, ela tinha um outro compromisso, enfim. Fez uma barbaridade dessas, né? Obviamente perdeu a guarda da criança e possivelmente não vai recuperar tão fácil, né? Vai saber, né? Se ela seria capaz de matar a própria filha. Ela disse que não, né? Mas uma situação muito forte, né? Muito grave, muito grave, né? Uma mãe fazer uma coisa dessas com um nenê, né? Então, ela disse que só estava acertando o carro, que não ia, né, não tinha, imagina, né, não tinha intenção nenhuma de fazer nada, muito menos de atropelar. Não importa, mas foi de uma irresponsabilidade tamanha, né? E perdeu a guarda da criança, né? E não sei se vai recuperar, como eu já disse. Então, voltando ao sentimento de culpa, né, pelo qual ela deve estar profundamente dominado hoje, né, e não sei se um dia ela vai deixar de se sentir culpada, né, mesmo que ela não tivesse a intenção de machucar, ferir a própria filha. Né. Gente, quanto tempo tudo isso aconteceu? Uma fração de segundo, né? Um minuto, meio minuto, 15 segundos. E o sentimento de culpa vai ficar ainda por quanto tempo? Né? Ela disse que estava muito nervosa, e foi dominada por um nervosismo excessivo e quando viu, acabou fazendo uma coisa que não era a intenção dela. A gente sabe, né? Então foi uma coisa muito grave e, e a gente não faz, de repente, coisas iguais? Faz, né? Talvez não tão graves assim, mas quantas vezes não fazemos coisas impensadas, né? Todo mundo faz em algum momento, né? Quando somos tomados por um desequilíbrio emocional, porque alguma coisa, né? Ou porque estamos já né? pré-formatados, né? Internamente a ter reações impensadas e desconectadas do coração ou da consciência. Enfim, é por isso que as prisões estão cheias, né? De gente que fez coisa que não era para ter feito, fez e agora está lá, né? Impedido de viver socialmente, de viver em liberdade. Se sentindo, obviamente, muito culpados, né? Então a gente está aqui, eu estou aqui exemplificando com situações extremas, né? Mais uma vez eu digo, não é por aí, né? Agora, dependendo do que você vive, é muito importante, né? Eu estou me lembrando aqui, não aconteceu no Brasil, não chegou a acontecer no Brasil, mas, como vocês sabem, eu e mais várias outras pessoas foram iniciadas em 2012, 2013, para compartilhar o One's Meditation, como eu vou fazer aqui hoje, daqui a pouco, né? E a gente teve chance de viajar aí pelo mundo, né? E compartilhar
a Oneness Meditation junto com outros meditadores. Então, somos 4 brasileiros e de vez em quando a gente se junta aí com uruguaios, com gente do Equador e com gente dos Estados Unidos e também fomos muitas vezes, né, e ainda somos convidados a compartilhar a Oneness Meditation em outros lugares. E um lugar onde se faz isso, né, eu acho que ainda até hoje, é o México, que convida a Oneness Meditators para irem a determinadas cidades e fazer, oferecer a Oneness Meditation para pessoas que estão em presídios, né, tanto masculinos como femininos. Eu não tive oportunidade de viver isso, né, mas eu tenho relatos de mais de uma pessoa que viveu isso. E é muito interessante você dar acesso a uma pessoa que, de repente, né, cometeu assassinatos, que está na prisão perpétua, ou pegou os 50 anos, já sabe que não vai sair vivo da prisão, né? E de repente você vai lá e dá a ela acesso à presença divina por meio, né? Só de você convidar uma pessoa dessa, né, a participar de uma Oneness Meditation, porque ela se acha impura, ela se acha suja, ela se acha inadequada ou incapaz, né, de ter acesso a isso, pela culpa, pelos atos, pela dor que ela carrega dentro dela, né, por ter feito coisas e que ela sabe que talvez nunca venha a sair da prisão. Aí você vai lá e oferece a ela uma ponte, né, um meio dela acessar o divino e encontrar o perdão dela a si mesma, né? E isso é muito importante que aconteça, né? Então, mesmo não sendo uma situação tão radical, mesmo não sendo uma coisa tão grave, né, como que implicaria na morte de terceiros ou de uma outra pessoa, seja lá quem for, né, seja lá quais forem os seus motivos, ou seja lá o que for que aconteceu, né, pode ser uma coisinha pequena, né, às vezes é uma coisa mal falada, né, às vezes é uma violência apenas verbal, às vezes é uma atitude que não é física, né. É sempre importante você ser capaz de se perdoar, né? Perceber que você causou dano a uma outra pessoa, porque a dor que você provocou numa outra pessoa, ela está em você, às vezes muito mais presente do que na pessoa que sofreu o que você fez. Então, lembra o que a gente fala aqui sempre, né? Nós somos todos interconectados, nós não estamos separados de nada nem de ninguém. Tudo aquilo que você faz que dói numa outra pessoa vai doer igualmente em você mesmo. Não tem como ser diferente. Então procure direcionar suas atitudes no momento presente, com cuidado de não causar dor a outros, pela sua inconsciência, pelas cargas que você carrega dentro de você ainda, né? Quantas vezes você ainda se vinga de gente, quantas vezes você fala e faz coisas que não precisa, só porque você está se sentindo humilhado, humilhada, machucado, né? E aí você vai e machuca o outro, né? Desnecessariamente, às vezes com uma violência, né, muito superior ao que você de fato passou. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar uma forma de se liberar das cargas que carrega. Porque todos nós carregamos muitas cargas. Cargas são essas situações não fechadas, né? Aquilo ficou em aberto, ficou no porão, ficou varrido para debaixo do tapete. E que você acha que pelo fato de não estar olhando para ela, que isso não implica mais em nada, que está tudo bem, afinal de contas você não está olhando mais para aquilo, né? Já esqueceu. Não é bem assim, né? Então, não é necessário carregar a culpa de 20 anos? Com certeza que não. Mas é necessário você estar atenta e atentos, né? Todos nós, para cuidar melhor do que está em volta. Cuidar, inclusive, de si mesmo, né? Cuidar muito bem de si mesmo. Se autoaceitar, né? Se perdoar,
perdoar aquele que te machucou, também no momento, numa situação de inconsciência dele, e que você até hoje, né, ainda está se vingando, né? Não está querendo que a outra pessoa ainda passe pelas coisas que você passou quando você foi machucada. Você quer que ele se machuque também. Então nós perpetuamos estados de conflito, né? E agora, e especialmente agora, né, dentro do tempo que a gente está vivendo, a necessidade da gente encontrar a paz é fundamental. Cada um de nós. Como sabe, a gente está vivendo aí uns 3 meses, né? Julho, agosto, setembro, dedicados à eliminação da violência em nossa vida, né? Começa por aí, né? Todas as formas de violência. Porque nós temos que reencontrar o estado de paz, né? E a paz, ela parte de cada um de nós. Ela é uma manifestação que se expressa no coletivo só no momento em que você está em paz com você mesmo, né? Senão vira outra coisa, que não surte nenhum efeito. A paz coletiva, ela é resultante da paz pessoal, né? Sempre é, sempre foi. Não tem guerra feita nesse planeta que não tenha vindo de alguém que está em conflito dentro de casa. Ninguém vai provocar uma guerra no mundo estando ele muito bem consigo mesmo, né? Com a sua família, com seus filhos, com seus amigos, né? Claro que não, né? Você vai encontrar outros meios, né, de lidar com as situações. Então, uma pessoa em conflito gera conflito fora. Da mesma forma, uma pessoa que está em paz cria paz coletiva, né? Contribui para a criação da paz. E a culpa não ajuda, né? A culpa ela ainda vai fazer com que você guerreie, né, consigo mesmo. E com isso a paz não se estabelece. Muito importante você encontrar a liberação de todos os conflitos, que você encontre a paz, que você se perdoe por coisas que você fez em momentos de inconsciência, né? E que você assuma e se comprometa a procurar evitar ferir, machucar ou destruir pessoas e situações daqui por diante, né? Você possa se alinhar com uma consciência universal de paz, que você possa viver em paz e que você possa trazer paz para aqueles que ainda estão em conflito e precisam que você esteja em paz para dar suporte, para que eles também possam sair do estado de conflito no qual eles se encontram. Então a gente tem alguns papéis aí, né, que a gente pode estar exercendo no coletivo, começando a partir de si mesmo. Procure se liberar da culpa, procure viver em paz, né? Peça ajuda para conseguir isso. Una-se a outras pessoas que estão fazendo o mesmo. Eu estou disponibilizando na minha sessão de Diksha aqui em São Paulo, a Soul Sleep da Paz, né? Uma meditação que dura por volta de 17 minutos, acessível a qualquer pessoa, né? E você pode fazê-la sozinha, você pode fazê-la com um grupo de pessoas. E procure estabelecer a paz dentro de você, né? Então, queridos, eu vou me preparar aqui para compartilhar o Oneness Meditation dentro de 10 minutos, tá bom? Gratidão aí pelas perguntas, né? Sempre lindas, sempre ótimas. E fiquem em paz, né? Livres da culpa, fiquem em paz. A gente se reencontra dentro de 10 minutos, tá bom? Namastê. Gratidão pela presença.